Vivemos em um mundo movido por hábitos. Desde a maneira como escovamos os dentes até as decisões mais complexas que tomamos no trabalho, grande parte de nossas ações diárias não são fruto de escolhas conscientes, mas sim de padrões automáticos que se repetem. E é justamente essa tese central de poder do hábito, de Charles Duhigg. Os hábitos moldam nossas vidas muito mais do que imaginamos, e entendê-los é a chave para transformar quem somos e o que conquistamos. Este livro não é apenas uma coletânea de dicas práticas. É uma jornada profunda pela ciência dos hábitos, revelando como eles funcionam no cérebro, como podem ser alterados e como têm o poder de mudar não apenas indivíduos, mas também empresas e até sociedades inteiras. Duhigg combina pesquisas científicas, histórias reais e exemplos fascinantes para mostrar que, se aprendermos a dominar os hábitos, podemos reescrever nosso destino. E se você quiser aproveitar ainda mais essa obra maravilhosa, vamos deixar o link do livro físico completo, na descrição do vídeo, com desconto especial para você. Agora, prepare seu cafezinho, porque nosso resumo já vai começar. Eu resumo. Audiobook de hoje: O Poder do Hábito, de Charles Duhigg. A formação dos hábitos. O primeiro passo é entender como um hábito nasce. Segundo Duhigg, cada hábito segue um ciclo de 3 etapas chamado de loop do hábito. Deixa, ou gatilho, é o estímulo que dispara o comportamento. Pode ser um horário específico, uma emoção, um local ou até a presença de certas pessoas. Rotina é o comportamento em si, aquilo que fazemos de forma automática em resposta ao gatilho. Recompensa é o benefício, consciente ou não, que recebemos ao executar a rotina. Pode ser prazer, alívio, sensação de realização ou qualquer estímulo positivo. Esse ciclo, repetido inúmeras vezes, cria um padrão neural que se torna cada vez mais forte, até se transformar em hábito. O poder das pequenas mudanças. Uma das descobertas mais interessantes do livro é que mudar um hábito pode transformar toda uma vida. Isso porque certos hábitos, chamados de hábitos-chave, têm efeito multiplicador. Por exemplo, pessoas que começam a praticar exercícios físicos regularmente não apenas melhoram a saúde, mas também tendem a se alimentar melhor, dormir mais cedo, ter mais disciplina no trabalho e até gastar menos com impulsos. O hábito do exercício se torna um gatilho para uma cadeia de mudanças positivas. Isso mostra que não precisamos reformular nossa vida inteira de uma vez. Basta identificar e alterar hábitos-chave para iniciar uma transformação ampla. Histórias reais que inspiram. Duhigg enriquece sua narrativa com histórias reais e impactantes. Uma das mais famosas é a de Lisa Allen, uma mulher que, após anos de vício em cigarro, dívidas e relacionamentos fracassados, decidiu mudar um único hábito: parar de fumar. A partir dessa mudança, sua vida inteira se reorganizou. Ela começou a praticar corrida, emagreceu, quitou dívidas e construiu uma nova carreira. Esse exemplo ilustra que o segredo não está em força de vontade limitada, mas em reprogramar hábitos estratégicos que desencadeiam outras melhorias. O papel do cérebro nos hábitos. As pesquisas citadas por Duhigg mostram que os hábitos são armazenados no gânglio basal, uma região do cérebro responsável por comportamentos automáticos. Isso explica por que hábitos são tão difíceis de mudar. Eles ficam gravados em estruturas profundas do cérebro, mesmo quando esquecemos conscientemente deles. Mas a boa notícia é que os hábitos não podem ser simplesmente apagados, mas podem ser reescritos. O segredo está em manter a deixa e a recompensa, mas substituir a rotina. Essa técnica é chamada de regra de ouro da mudança de hábito. Identifique o gatilho. Entenda a recompensa. Troque a rotina por outra mais saudável. A importância da crença. Duhigg destaca que mudar hábitos não depende apenas de disciplina, mas também de crença. É preciso acreditar que a mudança é possível e, muitas vezes, esse processo é fortalecido pela comunidade. Por isso, grupos como Alcoólicos Anônimos são tão eficazes. Eles não apenas ajudam as pessoas a substituir a rotina do vício, mas também criam uma rede de apoio que reforça a crença de que a transformação é possível. Aplicação nas organizações. O poder dos hábitos não se restringe aos indivíduos. Empresas e instituições também são movidas por rotinas coletivas. Duhigg mostra como empresas como a Starbucks ou a Alcoa transformaram sua cultura mudando hábitos-chave organizacionais. Na Alcoa, por exemplo, o foco em segurança no trabalho, aparentemente um detalhe, se tornou o hábito central que elevou a produtividade,
aumentou os lucros e revolucionou a empresa. Isso prova que líderes eficazes não tentam controlar cada detalhe, mas identificam os hábitos que, se alterados, podem criar ondas de transformação em toda a organização. No primeiro bloco, exploramos como os hábitos se formam no cérebro, o ciclo da deixa, rotina e recompensa, e vimos exemplos de transformação pessoal e organizacional. Agora, avançamos para compreender como esses padrões influenciam empresas, sociedades inteiras e como a força de vontade se revelam dos hábitos mais poderosos que podemos cultivar. Hábitos em organizações. Assim como indivíduos, organizações também funcionam com base em rotinas. Muitas vezes, essas rotinas se tornam tão arraigadas que definem a cultura da empresa. Charles Duhigg mostra que mudar os hábitos de uma organização pode ser tão difícil quanto mudar os hábitos de uma pessoa. Um exemplo marcante é o da Alcoa, a gigante do alumínio. Quando Paul O'Neill assumiu a liderança, os investidores esperavam cortes de custos ou estratégias agressivas de mercado. Mas ele surpreendeu a todos ao anunciar que sua prioridade seria segurança no trabalho. À primeira vista, parecia irrelevante. Mas, ao melhorar os hábitos de segurança, a Alcoa teve que repensar seus processos, treinar funcionários, melhorar comunicação interna e investir em qualidade. O resultado foi um aumento extraordinário na produtividade e nos lucros. Esse caso mostra que escolher o hábito certo para mudar pode transformar completamente uma organização. O hábito da Starbucks, disciplina emocional. Outro exemplo é o da Starbucks, que investe fortemente em treinar seus funcionários para lidar com clientes difíceis. A empresa percebeu que a chave para um bom atendimento não era apenas servir café, mas cultivar hábitos de autocontrole emocional em situações de pressão. Assim, treinavam os baristas a seguir rotinas específicas. Quando um cliente reclamava, em vez de reagir com irritação, eles aplicavam passos de escuta, empatia e solução prática. Esse hábito organizacional se tornou um diferencial competitivo. Hábitos em sociedades. Mas os hábitos não moldam apenas indivíduos e empresas. Eles também têm poder de transformar sociedades inteiras. Um exemplo histórico citado por Duhigg é o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Quando Rosa Parks se recusou a ceder seu assento no ônibus, sua atitude foi o estupim. Mas o que transformou aquele ato em um movimento massivo foi a força dos hábitos sociais. Comunidades inteiras estavam acostumadas a se reunir em igrejas, compartilhar mensagens em redes de apoio e agir coletivamente. Esses hábitos de organização foram a base para sustentar boicotes e marchas que mudaram a história. Isso mostra que a mudança social não acontece apenas por ideais, mas também por estruturas de hábito que permitem ação coordenada. A força de vontade como hábito. Um dos capítulos mais fascinantes do livro é sobre a força de vontade. Pesquisas mostram que a força de vontade não é apenas uma característica inata, mas pode ser cultivada como um hábito. Duhigg cita experimentos em que crianças eram desafiadas com o famoso teste do marshmallow. Poderiam comer um doce imediatamente ou esperar alguns minutos e ganhar 2. Décadas depois, os pesquisadores descobriram que as crianças que conseguiram esperar tiveram melhores resultados acadêmicos, profissionais e pessoais. A conclusão é clara. A capacidade de controlar impulsos e persistir diante de dificuldades é um dos maiores indicadores de sucesso. Treinando a força de vontade. A boa notícia é que a força de vontade pode ser treinada. Assim como o músculo, ela se fortalece com o uso constante. Pequenos atos de disciplina, como manter uma rotina de exercícios ou estudar regularmente, aumentam nossa capacidade de autocontrole em outras áreas da vida. Empresas como a Starbucks aplicaram isso ao ensinar seus funcionários a desenvolver planos de ação para situações de estresse. Ao praticar respostas antecipadas, os colaboradores ganhavam mais resiliência e conseguiam manter a calma em momentos críticos. Esse aprendizado é poderoso porque mostra que, para mudar hábitos maiores, muitas vezes precisamos começar pela disciplina da força de vontade. O perigo dos hábitos ruins. Assim como os bons hábitos nos elevam, os maus hábitos podem nos destruir. Duhigg relata histórias de pessoas e empresas que sucumbiram porque se deixaram dominar por rotinas negativas. Um exemplo é o de atletas que tinham hábitos destrutivos fora dos treinos, comprometendo suas carreiras. Outro exemplo é de empresas que ignoraram padrões tóxicos em sua cultura e acabaram em crises irreversíveis. A lição é clara: os hábitos que escolhemos manter definem nosso destino.
Não basta apenas adicionar hábitos positivos, é essencial identificar e substituir os nocivos. A regra de ouro da mudança de hábito. Duhigg reforça que a regra de ouro da mudança de hábito é simples, mas poderosa. Mantenha a deixa e a recompensa, mas mude a rotina. Por exemplo, alguém que come um doce sempre às 15 horas pode estar buscando não apenas açúcar, mas uma pausa no trabalho. Se a deixa é o horário e a recompensa é o alívio, basta trocar a rotina. Em vez de ir até a máquina de doces, pode dar uma caminhada rápida ou conversar com um colega. Assim, o cérebro continua recebendo a recompensa desejada, mas com uma rotina mais saudável. Histórias de transformação pessoal. Duhigg compartilha várias histórias inspiradoras de transformação. Uma delas é de um paciente hospitalar com sérios problemas de saúde que, ao mudar pequenos hábitos alimentares, conseguiu reverter sua condição e recuperar vitalidade. Outro exemplo é o de famílias que, ao estabelecer hábitos simples como jantares em conjunto, observaram melhorias significativas no desempenho escolar e no comportamento dos filhos. Esses relatos reforçam que a mudança de hábitos não precisa ser radical. Pequenas alterações consistentes são capazes de gerar impacto profundo. O hábito como identidade. Por fim, Duhigg destaca que os hábitos moldam não apenas o que fazemos, mas quem somos. Quando repetimos um hábito diariamente, ele se torna parte da nossa identidade. É por isso que pessoas que dizem eu sou corredor em vez de eu corro de vez em quando têm mais consistência. Elas não veem a corrida como uma tarefa isolada, mas como parte de quem são. Esse insight é poderoso porque mostra que, para consolidar novos hábitos, precisamos associá-los à nossa identidade. Nos blocos anteriores, entendemos como os hábitos funcionam no cérebro, como eles impactam indivíduos, empresas e sociedades, e exploramos o poder da força de vontade como um hábito treinável. Agora, vamos caminhar para a parte final desta jornada. Como consolidar mudanças de longo prazo, como aplicar o poder dos hábitos em qualquer área da vida e, por fim, como usar esse conhecimento para reescrever o próprio futuro. O desafio da mudança duradoura. Todos nós já tentamos mudar algum hábito e falhamos. Quantas vezes alguém começa uma dieta, inicia uma rotina de exercícios ou promete gastar menos, apenas para voltar aos velhos padrões em poucas semanas? Isso acontece porque mudar hábitos não é apenas sobre decisão consciente, mas sobre reprogramar padrões profundamente enraizados no cérebro. Charles Duhigg mostra que, para que a mudança seja duradoura, é preciso compreender o ciclo do hábito e trabalhar com ele, em vez de lutar contra ele. A chave está em reprogramar a rotina sem eliminar a deixa e a recompensa. Mas além disso, é fundamental sustentar a transformação com crença, apoio social e consistência. A importância dos pequenos passos. Duhigg reforça que mudanças drásticas raramente funcionam. O cérebro resiste a transformações muito bruscas, mas aceita melhor pequenas adaptações graduais. Por isso, a melhor estratégia é começar com micro-hábitos. Em vez de prometer correr 10 km por dia, comece caminhando 10 minutos. Em vez de cortar todos os doces, reduza aos poucos. Em vez de virar um especialista em finanças de uma hora para outra, comece anotando suas despesas diárias. Esses pequenos passos criam vitórias iniciais que reforçam a motivação e pavimentam o caminho para mudanças maiores. Exemplos de hábitos transformadores. Duhigg mostra exemplos de como hábitos aparentemente pequenos podem ter efeito cascata. Exercício físico. Quem adota o hábito de se exercitar com frequência não apenas melhora a saúde, mas também tende a dormir melhor, se alimentar melhor e até ser mais produtivo no trabalho. Organização financeira. Quem começa a anotar os gastos diários desenvolve maior consciência sobre o consumo e, em pouco tempo, passa a economizar e investir. Rotinas familiares. Famílias que jantam juntas regularmente desenvolvem filhos com maior autoestima, melhores notas na escola e menos tendência a vícios. Esses exemplos mostram que, ao escolhermos bem os hábitos-chave, podemos transformar diversas áreas da vida. O papel da fé e da comunidade. Outro ponto essencial é que a mudança de hábito é fortalecida pela crença, não apenas a crença individual, mas também a crença compartilhada em grupo. Por isso, programas como Alcoólicos Anônimos funcionam. Eles oferecem uma rede de apoio que sustenta a mudança mesmo nos momentos de fraqueza. A comunidade reforça a nova identidade, e isso ajuda a evitar recaídas. Da mesma forma, quando compartilhamos nossos objetivos com amigos, familiares ou colegas,
criamos um círculo de responsabilidade que torna mais difícil abandonar a jornada. Hábitos coletivos e mudanças sociais. Duhigg também mostra como hábitos coletivos podem remodelar sociedades. Ele cita o exemplo do movimento pelos direitos civis, em que líderes como Martin Luther King conseguiram mobilizar multidões porque havia hábitos sociais de organização e participação já enraizados em igrejas e comunidades locais. Esses hábitos de encontro e cooperação se tornaram combustível para protestos pacíficos que mudaram leis e consciências. Isso revela que os hábitos não são apenas ferramentas pessoais de produtividade, mas também motores de transformação social. O poder do ambiente. Muitas vezes, pensamos que a mudança depende apenas de força de vontade. Mas Duhigg mostra que o ambiente em que vivemos tem enorme influência nos hábitos que desenvolvemos. Se você quer se alimentar melhor, organize sua cozinha para deixar frutas à vista e evite estocar guloseimas. Se deseja estudar mais, prepare um espaço limpo e silencioso, livre de distrações. Se busca gastar menos, limite seu acesso ao cartão de crédito e estabeleça orçamentos claros. O ambiente pode ser nosso inimigo ou nosso aliado. Ajustá-lo estrategicamente aumenta as chances de sucesso. O papel das crises na mudança de hábitos. Curiosamente, Duhigg aponta que as crises podem ser momentos de oportunidade para mudança. Quando uma rotina antiga é abalada por uma crise pessoal, profissional ou social, abre-se espaço para a criação de novos hábitos. Empresas em crise, por exemplo, costumam estar mais abertas a repensar processos e rotinas. Pessoas que enfrentam problemas graves de saúde muitas vezes encontram motivação para mudar hábitos destrutivos. Isso nos lembra que até as dificuldades podem ser pontos de partida para recomeços mais saudáveis. Reescrevendo a identidade por meio dos hábitos. Um ponto poderoso do livro é que os hábitos não apenas moldam nossas ações, mas também definem nossa identidade. Pense na diferença entre alguém que diz, estou tentando parar de fumar, e alguém que afirma, não sou fumante. O segundo declara uma nova identidade, e isso fortalece o compromisso. Ao adotar novos hábitos, não estamos apenas mudando comportamentos, estamos nos transformando em uma nova versão de nós mesmos. O papel da autodisciplina no sucesso. Duhigg cita pesquisas mostrando que pessoas com maior autodisciplina, muitas vezes, superam até aquelas com QI mais alto em termos de desempenho acadêmico e profissional. Isso porque a disciplina cria consistência, e consistência, ao longo do tempo, gera resultados extraordinários. E a disciplina, como vimos, é menos sobre força bruta e mais sobre criar hábitos automáticos que nos colocam no caminho certo sem exigir esforço constante. Síntese dos princípios do livro. Ao chegar ao fim, Duhigg nos entrega uma visão clara e prática sobre o poder dos hábitos. Todo hábito segue o loop de deixa, rotina e recompensa. Não se elimina um hábito, mas se substitui a rotina. Hábitos-chave desencadeiam mudanças em várias áreas da vida. A força de vontade é um hábito treinável. Ambientes, crenças e comunidades são fundamentais para sustentar mudanças. Hábitos moldam não apenas ações, mas também identidades. Esses princípios nos lembram que o poder do hábito está ao nosso alcance, desde que saibamos aplicá-lo com consciência e disciplina. Reflexão final. No fundo, o poder do hábito é um convite à liberdade. Ao entender como os hábitos funcionam, deixamos de ser reféns de comportamentos automáticos e passamos a ser arquitetos da própria vida. Se queremos mais saúde, prosperidade, equilíbrio ou realização, a resposta está nos hábitos que cultivamos todos os dias. Pequenas mudanças, repetidas com consistência, se transformam em grandes conquistas. Assim, a pergunta que Duhigg deixa ecoando é: quais hábitos você vai escolher cultivar a partir de hoje? Porque, no final, somos a soma dos nossos hábitos. E ao mudar nossos hábitos, mudamos nosso destino. E assim finalizamos mais um resumo. Querido ouvinte, caso você tenha gostado do nosso conteúdo, te pedimos que deixe seu like e se inscreva no nosso canal. Na descrição do vídeo deixamos um link com este mais uma lista com vários livros com desconto, que selecionamos com muito carinho para você complementar a sua jornada. Um forte abraço e até o próximo vídeo.